Vamos lá, vamos começar pelo primeiro banco desta lista, que seria o Banco Banrisul, tá? O Banco Banrisul, ele traz pra gente a seguinte informação. Para a portabilidade, nós temos que simular diretamente no banco, tá? Para ver se vai se enquadrar na taxa de juros que ele disponibiliza. Porém, a taxa de refinanciamento da portabilidade, ele coloca uma taxa mínima de 1,55 e uma taxa máxima de 1,66, que é a nova taxa de juros do consignado. Depois, o próximo banco que nós temos seria o Banco BMG. Banco BMG também atuando aí com uma taxa boa para portabilidade, que seria uma taxa mínima de 1,35 e uma taxa máxima, que é o teto do consignado, 1,66. E para refinanciamento de portabilidade, ele coloca aí uma taxa mínima de 1,46 e a taxa teto de 1,66, sendo a taxa máxima, tá? Depois, nós temos também o Banco C6 Consig, né? O C6 Bank, que a maioria de vocês conhecem. Olha só, a taxa mínima também do Banco C6, aliás, eu trouxe essa informação há dias atrás que ele reduziu a sua taxa, está a taxa mínima em 1,35 e a taxa máxima em 1,68. Porém, para refinanciamento de portabilidade, ele coloca aí uma taxa também muito boa para refinanciamento da portabilidade, que seria uma mínima de 1,40 e uma máxima de 1,66, que é o teto do consignado. Depois, nós temos o banco aí, o principal banco que eu sempre falo para vocês, que seria o Banco Daicoval, com uma taxa mínima de portabilidade de 1,30 e uma taxa máxima de portabilidade de 1,66. Porém, no refinanciamento da portabilidade, ele coloca uma taxa mínima de 1,57 e a máxima de 1,66, que é a taxa do consignado, a taxa máxima, tá? Depois, pessoal, nós temos um outro banco que eu também falo bastante aqui no canal para vocês, que é a Facta Financeira, tá? A Facta Financeira, ela não estabelece uma taxa de entrada para a portabilidade. Então, o que que ela coloca? Você faz a simulação, né, dentro do sistema da Facta Financeira. Se caso sobrar troco para o cliente, ele autoriza, no caso, fazer a portabilidade. Então, não existe uma taxa estabelecida, mas gira em torno aí a taxa mínima, mais ou menos de 1,10, tá? E a taxa máxima também é a taxa teto do consignado, 1,66. Porém, a taxa de refinanciamento da portabilidade na Facta Financeira seria a taxa mínima de 1,40 e a taxa máxima de 1,66, que é a taxa de juros do consignado. Depois, nós temos um outro banco que também está com uma taxa de juros muito boa. Olha só, seria o Banco Itaú, tá? O Banco Itaú está com uma taxa mínima de 1,35 para a portabilidade, a máxima, o teto do consignado, 1,66. Para refinanciamento de portabilidade, também com uma taxa mínima de 1,35 e a taxa máxima 1,66. Também um banco que deu uma melhorada aí na sua questão de taxa para a portabilidade, tá? Depois nós temos o Banco Pan. Olha só, o Banco Pan, ele está com uma taxa mínima de portabilidade de 1,45, tá? Depois a taxa máxima de 1,66. Depois nós temos, no caso, o refinanciamento de portabilidade, que ele coloca uma taxa mínima de 1,61, já não é uma taxa tão baixinha, né? Perto dos outros bancos, mas uma taxa de 1,61, chegando à máxima de 1,66. Depois, por último, nós temos também o Banco Safra. O Banco Safra já não está com uma taxa tão reduzida assim, seria uma taxa mínima de 1,55 e uma taxa máxima de 1,55, ele estabelece uma única taxa. Depois, para refinanciamento de portabilidade, ele coloca uma taxa mínima de 1,59 e a taxa máxima 1,66, tá? Então,
Como eu sempre falo aqui para vocês no canal, eu gosto de estabelecer aí um ranking, né, dos melhores bancos. Se a gente for ver, o Banco da Ecoval, ele continua ainda em primeiro lugar, vamos se dizer assim, entre ele e Facta, porém, o Banco da Ecoval, no refinanciamento da portabilidade, ele libera um troco melhor para o cliente do que o Banco Facta. O Banco Facta, ele tem a facilidade, principalmente para aqueles contratos que estão com muitas parcelas pagas e com taxa de juros baixa, tá? Então, pela Facta fica mais fácil a aprovação. Então, se eu for colocar num ranking aí para vocês, eu coloco o Banco da Ecoval em primeiro lugar, depois nós colocamos a Facta Financeira em segundo lugar e o terceiro lugar estou colocando aí para vocês o C6, tá? Que também está com uma taxa de 1,35. Nós temos o BMG também com uma taxa de 1,35 para portabilidade, certo? E para refim de portabilidade, os dois estão bem pareados, que seria no caso 1,40 no C6, 1,46 no Banco BMG, e temos também o Banco Itaú, que está partindo agora com uma taxa também muito boa, tanto para portabilidade, que é 1,35, quanto para refinanciamento da portabilidade, que a mínima também é 1,35. Então, eu gosto de deixar aí para vocês os principais bancos que nós estamos operando para a portabilidade.